chegar no local. Se a nossa prova fosse hoje, vocês saberiam dizer, responder algumas perguntas sobre crimes? Vamos lá. Vamos tentar ver se vocês conseguiriam. Aqui na nossa tela inicial, eu vou falar aqui dos crimes para vocês. Primeiro, quais são os crimes que nós temos. Os crimes de trânsito, certo? Só um instantezinho aqui, vou dobrar aqui uma tela. E aí aqui a gente já vai tentar ver essa questão aí que a Angélica falou, beleza? Nós temos no total, pessoal, ó, 11 crimes. 11 crimes de trânsito. São só 11, beleza? Só isso. Não temos mais que 11. 11 crimes. Pronto. Já é um começo. Desses 11 crimes, eu vou ter, ó, dos 11 crimes, eu vou ter, só a forma mais fácil aqui de eu explicar para vocês. Homicídio, lei seca. Eu vou ter 8 crimes, ó, 8 crimes com pena de até 2 anos. Só um instante aqui, deixa eu apagar que fica melhor a explicação. Com pena máxima de até 2 anos. Fica melhor. Pena máxima de até 2 anos. Por que que eu coloquei aqui isso? Por que que eu coloco dessa forma? Porque esses 8 crimes, pessoal, esses 8, a eles não vai ser aberto inquérito policial, não vai ser instaurado esses 8 crimes, não vai ser instaurado inquérito. 8 crimes que não são instaurado inquérito. Por quê? Porque só são instaurados inquéritos crimes com pena máxima superior a 2 anos. Porque até 2 anos são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Então, crimes de até 2 anos são crimes chamados de crimes de menor potencial ofensivo. Pronto. Crime de menor potencial ofensivo. Sendo crime de menor potencial ofensivo, o seu processo e julgamento vai se dar pela Lei 9.099 de 95, que é a lei dos famosos GCRIM, que são os Juizados Especiais Criminais. O que é a lei do GCRIM, do Juizado Especial Criminal? São leis que visam trazer benefícios, é uma lei que visa trazer benefício, ou, na verdade, despenalizar um réu. Ah, tu cometeu um crime de menor potencial ofensivo, ao invés de tu ir ficar preso, tu vai fazer acordos, não vai economizar o processo e não vai responder por um crime como um crime mais grave, certo? Então, já tem 8 crimes, né? Vamos lá. Desses 11, aí eu venho.
eu tenho mais três. Vou dar aqui essa canetinha. Eu tenho os outros três crimes, que aí esses têm pena máxima superior a 2 anos. Então eu coloquei aqui 2 anos para poder ser nosso ponto de referência. Nosso ponto de referência. Agora eu vou entender quais são esses crimes. Eu tenho o crime de homicídio, que tem pena de 2 a 4 anos. Olha, a pena máxima dele superior. Isso é só para a gente tentar memorizar os crimes. Eu tenho o crime de lei seca, né, de alcoolemia, que tem a pena de 6 meses a 3 anos. E eu tenho o crime de direção perigosa, que é um crime que ele é também de 6 meses a 3 anos. Ponto. Aqui já deu para a gente entender uma divisão. Você pensou aí o crime de lesão corporal. O lesão corporal, ele está dentro dos 8 crimes lá com pena máxima de até 2 anos. Que o lesão corporal é de... Professor, Oi. esse de direção perigosa que o senhor diz é o do 308, né? Corrida. Isso, 308. É porque eu utilizo, na verdade, esse termo direção perigosa desde 2018. Em 2018, a lei alterou, porque até 2018, Angélica, esse crime do artigo 308, ele só penalizava quem fazia racha em via pública. A partir de 2018, lei 13.546, ela altera, ela é de 2017, altera, em maio de 2018, ele, além do racha, ele começa a penalizar também quem pratica direção perigosa, beleza? Então aqui já foi Entendi. uma pequena divisão. Aí eu gosto de chamar de direção perigosa porque eu acabo envolvendo o racha, os eventos na via, ou alguém que está praticando uma manobra, por exemplo, o grau, dá para penalizar pela direção perigosa, dependendo das circunstâncias. Ah, beleza, vamos. Agora, esse de transitar com velocidade incompatível perto desses lugares sensíveis, tipo escola, hospital, não é direção perigosa. Não é direção perigosa, é o do 311, ele não é direção perigosa. Beleza. Certo. Aqui foi a primeira divisão nossa, primeira divisão, certo? Agora eu vou fazer uma outra tela, essa aqui vai ficar pra gente, não vai perder, vou manter ela aqui. Vou abrir uma outra tela e fazer mais um resumo aqui, beleza? Vamos tentar fazer mais um resumo. Os crimes, assim, de todas as partes do CTB, é a parte que eu acho mais fácil de memorizar. Então a gente dividiu, são 11 crimes. Novamente eu vou falar aqui desses 11 crimes, beleza? Todos os crimes têm como pena original, o dispositivo da pena dele vai ser de detenção. Começa com detenção, beleza? Todos, todos. Aí eu tenho 3 circunstâncias que altera, mas vamos lá. Todos começam com detenção. Ponto. Os 8 crimes que eu falei que tem pena máxima de até 2 anos, na verdade eu só dividi para poder colocar lá o questão dos juizados especiais criminais. 7 crimes, 7 crimes tem pena igual, ou a pena de 7 crimes, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. 7 crimes dos 11. 7 crimes, 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 7 crimes
Agora eu vou botar aqui quais são. Ó, artigo 304. Eu vou colocar do lado. Omissão de socorro. Artigo 305. Fuga. Artigo 307. Violar suspensão judicial. Artigo 309. O famoso não habilitado, mas envolve mais coisas, né? O artigo 310, que é o de entregar, permitir ou confiar. Ó, já tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Esse professor vai esquecer? Não vai. Artigo 311, que você falou agorinha. Velocidade incompatível. E o artigo 312, que é a fraude. A gente vai já vai explicar. Ó, então eu tenho 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual é o outro crime que tem a pena de até que é até 2 anos? Aí o outro crime é o de lesão, que ele tem pena de detenção, já que todos têm detenção, né? De 6 meses a 2 anos. Pronto, eu matei as penas dos crimes. Olha aí. Todos são de detenção. Ó, todos são detenção. Todos. 11 crimes, todos são detenção. Eu tenho 3 com pena superior, pena máxima superior a 2 anos. 3. Quais são? Homicídio, a alcoolemia e a direção perigosa, o racho. Eu tenho 7 desses crimes que a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. E eu tenho um que tem uma pena ali diferente um pouco, 6 meses a 2 anos. Beleza? Dúvida até aí? Não. Não, né? E professor, todos eles pedem. De 6 meses a 1 ano, não é isso? 6 meses a Oi? 1 ano. Esses 7 todos Esses são de sete seis crimes meses a aí, 1 ano. Todos são de 6 meses a 1 ano. beleza. Beleza, vamos lá. Vamos abrir mais uma tela. Agora eu vou para uma outra explicação dele aqui. Isso é só o aperitivo da aula de hoje, que aí depois a gente vai. Agora eu vou para os crimes que tem, além da pena privativa de liberdade, que é a pena de detenção, eu vou para os crimes que punem, que penalizam com a suspensão, que é a famosa suspensão judicial, né? Que a redação é diferente. Nos crimes não vai vir suspensão do direito de dirigir, não. Vai vir suspensão ou proibição de se obter. Isso que torna diferente. Se na questão falar suspensão ou proibição, eu estou falando de pena de crime. Se falar suspensão do direito de dirigir, eu estou falando de penalidade administrativa. Beleza? Vamos lá. Crimes que penalizam com a suspensão. Eu tenho 5. 5 crimes penalizam com a suspensão. Quais são, professor? Além da sua pena privativa de liberdade, nós temos o homicídio, nós temos o
Lesão, ó, a lesão tem a penazinha lá até 2 anos, mas ela pune também com a suspensão. Nós temos a alcoolemia, né, a lei seca lá, a alcoolemia. Nós temos violar a suspensão. Se eu violar a suspensão, eu vou ganhar nova suspensão de igual período. E a direção perigosa. Violar a suspensão e a direção perigosa. Pronto, esses 5 crimes. Ah, omissão de socorro. Da suspensão? Não. Trafegar em velocidade incompatível. Não é exceder a velocidade lá, a infração do artigo 218. Não é isso. Mas a violar, é, trafegar em velocidade incompatível em determinados locais, por exemplo, próximo a aglomerações de pessoas, próximo a escolas, hospitais, e eu gerar perigo de dano. Beleza. Aqui eu já fiz uma outra divisão. 5 crimes. Isso é um conjunto. Eu estou aqui usando a matemática para memorizar. Usando a matemática para memorizar. Beleza. Vamos. Até aqui tudo bem, pessoal? Só para lembrar, homicídio. Pena. 2 a 4 anos. Lesão. 6 meses a 2 anos. Esse aqui, ó. 6 meses a 3 anos. Este, 6 meses a 1 ano. E por último, este que é de 6 meses a 3 anos. Pronto. Então, além da pena privativa de liberdade, eu tenho também a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação. Beleza? Vamos para mais uma regra geral. Isso aqui são só regras gerais. Poderia só repetir a relação de pena administrativa e penalização administrativa e pena relação? Você falou na. Da suspensão, porque assim, eu tenho até um vídeo, eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram, bem rápido, dividindo a suspensão, o que que é uma suspensão administrativa e o que é uma suspensão pena, beleza? Mas eu vou colocar aqui, eu vou voltar aqui a tela e vou explicar aqui a diferença dos dois. Rapidinho também, gente. Vamos lá. Ó, suspensão administrativa. Ó, suspensão administrativa. Do outro lado, suspensão, uns chamam de suspensão judicial, outros chamam suspensão penal, vou usar penal. Beleza. Vamos lá. Nessa suspensão administrativa, ela é aquela que ocorre quando acúmulo de pontos, aquelas regrinhas, está lá previsto no artigo 261 do acúmulo de pontos, ou por cometimento de infrações de trânsito, que são chamadas de infrações autossuspensivas. São as infrações, que já consta na própria infração a suspensão do direito de dirigir. Aí, falando nisso, aqui a redação dele vai vir assim, ó. Suspensão do direito de dirigir. Vai vir com essa expressão, porque é a expressão que nós temos no artigo 261.
Beleza. Agora vamos para a suspensão penal. A suspensão penal, ela pode ocorrer de forma cumulativa apenas. Ó, pena de crime, certo? Cumulativa. Eu mostrei as 5 formas que ela pode ser aplicada de forma cumulativa, né? Ela também pode ser aplicada, a suspensão penal também pode ser aplicada como medida cautelar. Como seria medida cautelar? O cidadão cometeu um crime de trânsito. Crime. Sempre ela vai ser com crimes. Cometeu um crime, aí uma representação da autoridade policial, o delegado, ele pode representar os juízes, solicitar a suspensão cautelar. O promotor, o Ministério Público pode solicitar, ou o próprio juiz de ofício. Isso em qualquer fase do processo. Já que é cautelar, pode fazer isso em qualquer fase do processo. Beleza? Ela vai aqui também por reincidência em crimes de trânsito. Ela é aplicada por quem? Ela é aplicada por um juiz. A administrativa é aplicada pelos órgãos de trânsito. Beleza? Pelos órgãos de trânsito. Aí, o texto dela vai vir, ó. Suspensão ou proibição de se obter a habilitação ou permissão para dirigir. Professor, é como se fosse uma só, né? Elas são inseparáveis. E vai vir esse texto aqui sempre, entendeu? Sim, não tem como o juiz aplicar só proibição de se obter. É, porque a pena ela vai estar lá do artigo 292, é desse jeito que está lá, né? Inclusive é isso que a gente Certo. faz o crime do artigo 307. Porque até, só um complemento, até pouco tempo havia uma dúvida. Violar a suspensão do direito de dirigir é crime ou não é crime? Aí, a gente estudando mesmo, e começou a ver que a redação é diferente. Então, se eu violar essa suspensão administrativa prevista no artigo 261, não é crime. Por quê? Porque o crime do artigo 307 é violar a suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir, certo? Já essa suspensão do direito de dirigir que tem aqui do artigo 261, se eu violar, o que que ela incide? Incide na cassação da habilitação. Incide na cassação. Beleza? Então, essa é a diferença básica. Essa é a Nossa, diferença das duas. ok. Pode perguntar. Essa é a hora. Vamos Professor, tem lá. 3 crimes que acho que o nome é crime de perigo, né? Tipo, para ser configurado tem que ter o perigo. Na Na verdade, redação desse. vamos lá, vamos lá. Na verdade, os crimes eles são de perigo. Ó, eu tenho aqui há uma diferença aqui, viu, Angélica? Vai ter crime de perigo concreto ou crime de perigo abstrato, beleza? Eu vou ter crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. Vamos fazer a divisão aqui, ó. Perigo concreto, perigo abstrato. Os de perigo concreto é necessário que se comprove, além daquela conduta, que se comprove que se foi posto em risco algo, que foi colocado algo em perigo, algo em risco. O bem tutelado foi colocado em risco. É preciso a comprovação. Vou colocar aqui a expressão que acho que vai ficar fácil para vocês. Ó.
Aqui, do perigo concreto, eu preciso de comprovação que o bem tutelado, né, foi colocado em perigo. Agora vamos lá. Vamos saber quais são esses crimes que precisam disso. São os, ó, veja que eu estou falando sempre dos mesmos crimes, pessoal. Só que com divisões diferentes. Vamos lá. Começar. 308, 309 e o Vamos lá. 311, né? Isso, muito bem. O artigo 308, ó. Por que que o artigo 308 é um crime de perigo concreto? Porque o texto dele é disputar corrida ou exibir manobra perigosa, não autorizada e tal, tal. Aí no final, sabe o que que ele diz? Gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então, ele é um crime de perigo concreto. É necessário que se comprove que gerou risco. Então, só praticar manobra perigosa não é crime. Por quê? Porque é necessário que se comprove que se gerou um risco. O artigo 309. Professor, Oi. quem autua que vai ter que justificar do perigo de dano? Exatamente, porque nos casos de crime, o ônus de provar é de quem alega. Casos de crime, quem prova é quem alega, beleza? Então, quem vai provar? Quem alega. É diferente das infrações. Infrações, o ônus de prova é de quem cometeu a infração, beleza? Então, perigo concreto, o artigo 309, ele diz: dirigir sem possuir habilitação é crime? Não, é infração de trânsito. Só que lá no final ele diz: gerando perigo de dano. Então, para alguém ser presa, vamos usar a expressão, por cometer o crime do artigo 309, não basta que ele apenas seja não habilitado ou que esteja com a CNH cassada, que também envolve o 309. É necessário que ele gere perigo de dano. Ele precisa gerar o perigo de dano e o agente público que vai alegar vai precisar provar que gerou esse perigo de dano. E o último, o artigo 311, que é o de velocidade incompatível, que é é, trafegar em velocidade incompatível próximo a escolas, hospitais e aglomerações de pessoas, certo? Esse crime do artigo 311, pessoal, o crime do artigo 311, ele precisa também gerar perigo de dano. Então, alguém que pega seu carro e passa em alta velocidade próximo a um hospital, ele não reduziu a velocidade. Ele cometeu o quê? Primeiro, uma infração de trânsito. Natureza gravíssima, está lá no artigo 220 e tal. Porque ele não reduziu, né? Não precisa nem ter medidor de velocidade. Só o fato de ele não ter reduzido próximo a esses locais comete essa infração. Agora, para cometer o crime do artigo 311, ele precisa ter gerado perigo de dano. Beleza? Agora, os crimes de perigo abstrato, certo? Os crimes de perigo abstrato, aí eu vou ter o artigo 304, omissão de socorro. Não precisa se comprovar nada, só precisa que ele não, não prestou socorro. Ah, a vítima não morreu. Vai mudar alguma coisa de ter cometido a conduta
irregular? Não. Beleza? O artigo 305, que é a fuga. Aqui o mais difícil desse é comprovar que o cidadão fugiu para não ser responsabilizado civilmente ou criminalmente. Ele pode dizer que fugiu para não ser lixado, por exemplo. Esse é o mais difícil. Mas só o fato dele ter fugido e se comprove que ele fugiu para isso, para que não seja responsabilizado civilmente ou criminalmente, o crime ele já está ali. Ele não precisa que se comprove nenhum tipo de outra conduta que esteja relacionado com aquele perigo. Isso aqui a gente costuma dizer que são crimes de mera conduta. Só o fato de eu praticar, ele já gerou o crime, certo? O artigo 306, mesma coisa, que é a alcoolemia. O cidadão que comete o crime de embriaguez ao volante, ele não precisa ter provocado um acidente, por exemplo, um sinistro. Só o fato dele dirigir com aquelas. Aí tem que ver as medições, mas se a gente está falando de perigo, está falando só de comprovação do próprio crime. Só ali já é o crime. Ah, mas eu estou de boa, não provoquei nada, mas cometeu o crime. O artigo 307, que é o de violar a suspensão judicial, né, ou penal. O artigo 312, ou 10, primeiro, perdão, de entregar. Olha só que fato curioso. O de não habilitado precisa que se comprove que foi gerado algum tipo de perigo de dano. Por exemplo, eu entrego meu carro para uma pessoa não habilitada. Ele dirigiu, não gerou perigo de dano, ele não gerou. Se ele não gerou, ele não cometeu crime, porque ele é um crime de perigo concreto. Mas só o fato de eu ter entregue para ele, eu já cometi o crime. Ô, professor, mas ele não gerou nenhum tipo de perigo. Beleza, mas a minha conduta de entregar, ela é uma conduta que não precisa de comprovação que foi colocado algo em perigo. Só o fato de eu entregar já é considerado um crime de perigo abstrato, beleza? E o artigo 312. O artigo 312 é a famosa fraude processual em local de acidente, que é o famoso inovar artificialmente para obter outros resultados nos casos de sinistro de trânsito, beleza? Alguém que modifica o local para tentar se beneficiar no resultado da perícia. Ele também não precisa que ter gerado algum perigo para o bem tutelado. Beleza? Então aqui está a divisão. Professor, faltou 2 crimes aí, porque eu tenho 11. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou 2. E os 2 são perigo? Não. O crime de lesão corporal e o crime de homicídio são crimes de dano, não são crimes de perigo. Ou seja, ele já trouxe o dano. Ele não pôs o bem tutelado em perigo, ele já provocou, foi o dano. Então, os crimes de homicídio e de lesão corporal são crimes de dano. Beleza? Daqui para o final da aula, eu quero que vocês decorem os crimes todos. São só 11, pessoal. 11 artigos, não é possível, vocês não vão memorizar esses 11. Já decorei, só falta as penas. Então, pronto, vamos lá. Bem aqui um teste. Alcoolemia. Artigo 306. 6 meses a 3 anos. 6 meses a 3 anos. Beleza. 6 meses a 3 anos. Ah, vamos fazer tudinho, ó. 6 meses a 3 anos. Qual é outro que é 6 meses a 3 anos? Só tem 2 que é 6 meses a 3 anos. Esse aqui é O de 6 de. meses a 1 ano, 6 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 meses a 1 ano. Esse perigoso é 6 meses a 3 anos também.
Só o do 308, que é de 6 meses a 3 anos. Lesão perigosa, é isso? Isso. E É o do artigo álcool 308. também. 6 meses a 3 anos é desses dois, né? Desses dois. Aí eu tenho penas lá que são um pouco distintas do lesão corporal e do homicídio culposo. Todas as penas, regra geral, regra geral. Todas as penas aí são o que, pessoal? Todas as penas de reclusão, Detenção. detenção, Detenção. beleza? Diferença disso é que detenção não se pode iniciar no regime fechado, beleza? Então, aí indo já para os princípios do direito penal, é isso. Não se pode iniciar. Reclusão pode se iniciar no pode se iniciar no regime fechado. Beleza. Olha, viu? Vai dando certo, vai dar certo. Professor, e essas Oi? provas que você falou aí, essas comprovações que você falou, você pode citar algumas para nós ou só a fé pública do agente já vai servir como Não, prova, serve não. comprovação? Serve não. Tem que ser prova material mesmo, testemunha. Testemunhas, circunstâncias, né? Vídeos, né? Por exemplo, da direção perigosa já tem alguns transitado em julgado, já tem julgados, certo? Da direção perigosa do grau, por exemplo, que há uma discussão porque o CONTRAN entende que o grau não é crime, mas o CONTRAN não está entendendo nem nada. O judiciário já tem decisões. Por exemplo, se o cara pratica grau na contramão de uma via, é considerado crime. Então, qual foi o risco? Que lá é risco à incolumidade pública ou privada. O fato dele estar na contramão, o judiciário decide que sim, que é crime. Aí, beleza, levou testemunha, levou outro veículo e tal. Beleza? Praticar manobra perigosa numa grande movimentação de veículos, num corredor, é crime? Sim, já tem decisão sobre isso. Beleza? Famoso fino, né? Aqui no Maranhão tem até o pessoal no interior chama, tirou o fino. O cara não habilitado tirou o fino de alguém. Também. O cara não habilitado, ele gerou um sinistro de trânsito, um acidente, mesmo que sem vítima. Se ele for o causador, aí a pessoa, mas isso aí é só lá pro final que vai saber. Inclusive, esses crimes ninguém vai ficar preso por eles logo. Principalmente ninguém vai ficar preso, né? Por esses crimes aí, a gente já viu que 8 deles são no GCRIM, que é um juizado, que é o Juizado Especial Criminal, que tem a tendência de despenalizar o cidadão. Beleza. Vamos para Professor, mais. só uma coisa. O senhor disse que só declaração do agente não é suficiente. Só a declaração É porque. só do agente, não. Geralmente, quando se apresenta na delegacia por esses crimes, por exemplo, de direção perigosa, eu já levei e foi recebido, e eu já levei e o delegado, ele não recebeu, ele não convalidou a prisão. Já levei, ele não aceitou. Levou porque eu e na, outro policial, com testemunha, que o outro policial era testemunha, o delegado não aceitou isso, que eu tinha que ter feito pelo menos algum vídeo. E tinha que ter uma testemunha, ele queria uma testemunha de fora. Mas já levei também na mesma circunstância e recebeu. mas é porque, professor, aqui no capítulo de não é mais sobre crime, é sobre infração. Diz aqui, ó, no parágrafo 2º do 280, a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade. Então, no caso de infração, só a declaração é suficiente. Só da infração, sim, porque aí a gente vai em algo, em um dos atributos do ato administrativo, que é a presunção de veracidade e legalidade da administração pública, que popularmente chamam de fé pública, mas não é fé pública. O agente de trânsito tem fé pública? Não, ele não tem. Policial tem fé pública? Não. Nós temos os nossos atos se presumem verdadeiros, certo? Os nossos atos se presumem Aí é o verdadeiros. infrator que E correr comprovar atrás. Mas isso também não é o ônus é absoluto, né? dele, Porque a gente certo? sabe que tem umas infrações que precisam de anexos, né? De outras comprovações.
né? Então, temos outras infrações, por exemplo, de alcoolemia. A infração, não tem falado do crime. A infração, ela diz lá o quê? Que precisa ter sinais, ou precisa ter o teste no etilômetro, não é isso? Então, ali não é uma só declaração do agente, ele precisou ter algo complementar. Beleza. Nós temos 3 crimes desses 11, 3 crimes que possuem aumentativos de pena, certo? Só possuem aumentativos de pena, beleza? 3 crimes. Quais são esses 3 crimes? O homicídio, que é o artigo 302. Eu tenho a lesão corporal, que é o artigo 303. E eu tenho a direção perigosa, que é o artigo 308. Inclusive, eles têm aumentativos, né? Pode aumentar esses dois aqui, ó, aumentam de 1/3 à metade em algumas situações, né? Aumento de 1/3 à metade. Mas também eles têm qualificadoras, né? Pode ser um crime qualificado, porque além de mudar, de alterar, de ter um aumento de 1/3 à metade, dependendo da circunstância, por exemplo, se o agente, quem cometeu o crime, tiver não for habilitado, aí tem um aumentativo de pena de 1/3 à metade. Se foi numa faixa de pedestre, de 1/3 à metade. Se não prestou socorro, de 1/3 à metade. Beleza? Mas também, se ele tiver na direção de veículo que ele for exercendo atividade profissional, né? De veículo de transporte de passageiros. Então, ele vai ter ali um aumento na pena de 1/3 à metade. Mas o que seria a qualificadora? Nesses 2 casos, qualificadora, o álcool. Por que eu digo qualificadora? Porque nesses outros casos, ele tem um aumento de 1/3 à metade, mas continua sendo detenção. Só que se o cidadão praticou ali, ó, o homicídio culposo ou a lesão corporal e ele está sob o efeito de álcool, além de ter um aumento na pena, que é um aumento ali bem razoável, inclusive, ele altera o modelo daquela pena, que era de detenção, passa a ser como? Reclusão. Então, quando eu altero esse modelo de detenção para reclusão, ele diz que foi uma qualificadora, beleza? Uma qualificadora. Então, aqui eu tenho essa situação do homicídio e da lesão corporal. Se tiver a palavra álcool no meio, ou outras substâncias, né? Ele vai ter uma qualificadora. Que vai aumentar, além de aumentar a pena, vai alterar de detenção para reclusão. Álcool envolvido com esses 2 crimes, isso. E a de direção perigosa? A direção perigosa, ela também tem qualificadora. Caso 2 de lesão e morte. casos de lesão e morte. Pronto. Olha aí. Caso de lesão e morte. Eu ainda não estou dizendo quanto é a pena aqui não, viu, galera? Que a gente vai passar por eles e ver a pena. Como é que é o aumento e tal. Mas só aqui é um método para vocês tentarem memorizar. Beleza. Vou colocar uma tela em branco. Nossa famosa tela em branco. Vamos lá. 11 crimes. 11 crimes. Beleza. 8 são julgados
pela Lei 9.099 de 95. Pronto. Agora eu preciso saber quem são esses crimes. Vai lá. Pode dizer aí vocês. Não prestar socorro, Artigo 304. Pode fugir do dizer. local, Fuga, artigo 305. Vai lá. violar a suspensão, Violar a suspensão. Aí, opa, vou continuar no mesmo padrão que tá. Violar a suspensão é o Legal permitir 307. também. Não habilitados. Permitir. E, rapaz, 307. Vamos lá. não, Artigo ser não habilitado, 309, que ele falou não habilitado. O Nailton falou o artigo gerando perigo. 310. Beleza, justamente. Só Artigo permitir 311, que é de indivíduo. trafegar em velocidade compatível. E artigo 312. 312, que Todos é esses passar os são. assuntos. Faltou só um. Qual que faltou? O artigo 303. Lesão, Lesão. lesão. Beleza, artigo 303, lesão. Pronto. Vamos lá. Isso aqui, senhores, esses crimes não vai ser, ó, em regra. Regra. Não vai existir. Vamos lá, quem completa? Inquérito policial, Inquérito policial. Beleza? Não vai existir inquérito policial. Por quê? Porque o juizado especial criminal é isso aqui, essa leizinha aqui, ó. Pá. Mas existe um desses crimes que ele pode ter inquérito. Porque o que que define se vai ter inquérito ou não? O que que define é porque vai ser julgado pela Lei 9.099. Mas o que que define que vai ser julgado pela Lei 9.099? Oi. Nem que ele for reincidente, é o único crime aí. Nem que ele for reincidente. Aí é outro departamento. Nós vamos focar aqui. Que aí já vai ser outras coisas. Aí nem vai entrar na nossa seara aqui. Mas o porquê que ele não tem inquérito? Porque ele vai ser julgado por uma lei que visa despenalizar, beleza? Ela visa despenalizar, Lei 9.099. Mas quais são os crimes que essa lei julga? São os crimes que têm pena máxima. menor potencial, Esses são famosos crimes de menor potencial ofensivo. Tem pena não máxima passa de 2 anos. até 2 anos. Pronto. É por isso que não existe inquérito. Mas por que que tem um desses crimes que pode ter inquérito? Porque existe um desses crimes, ó, existe um desses crimes, que é o artigo 303, que é o de lesão, que tem possibilidade de aumentar sua pena. Inclusive, o artigo 291 ele é taxativo. Ele diz que não vai se aplicar os artigos 74, 76 e 80, salvo engano, da Lei 9.099. Ou seja, são os benefícios. Não vai se aplicar os benefícios quando? Aí ele dá algumas situações. Quais são? Quando? A gente não já viu que Velocidade superior a máximo. a gente já viu Álcool se ele e tiver álcool. Ó, álcool. Não aumenta a pena do lesão. Inclusive, ele faz qualificar a pena, não é? Então, não vai ser sim. julgado pela Lei 1099. Por que isso? Porque o de lesão, senhores, é de 6 meses a 2 anos. Então, Anos. qualquer aumento que tiver na pena de lesão ultrapassa os 2 anos. Esses outros, por que não tem com esses outros? Porque esses outros a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Beleza? A 1 ano. Bacana. Vamos lá. Por mais que tenha o agravante nesses outros crimes, que o agravante ele vai aumentar ali, na verdade, ele vai só servir para julgar dentro daquele limite, ele não vai aumentar a pena, não vai alterar a pena máxima desses outros crimes. Mas beleza. Álcool, qual é o segundo aí, Angélica?
Direção perigosa. E se ele fizer direção perigosa, aqui independe, olha só, independe se gerou perigo de dano, porque isso aqui é apenas uma condição para que se abra o inquérito. Viu, senhores? Aqui é só uma condição para que se abra o inquérito. Beleza? O outro, que ele esteja em velocidade Superior à máxima, em 50 km por hora. superior a 50 km por hora. Temos um quarto, E não. só 3 mesmo, né? Só 3 mesmo. Valeu. Beleza. Então, ó, regra, lesão corporal. Lesão corporal, a regra é Lei 9.099, GCRIM, Juizado Especial. Por quê? Porque sua pena máxima é de 2 anos. Bateu certinho, ó. Bateu na trave lá, certinho. Mas, se esse cidadão tiver sob influência de álcool, aí, meu amigo, desandou tudo. Ele perde o benefício da Lei 9.099. E aí, para ele, vai ter o quê? Abrir um inquérito, vai ser julgado pelo crime de acordo com o Código Penal e o Código de Processo Penal, beleza? Vai seguir todos os ritos. Ele perde o benefício. Se ocorrer um desses 3 itens, ele perde o benefício. Beleza? Legal, cara, né? Oi? Vou fechar aqui. Ótimo. Pessoal, já vai terminar nossa aula, tá acredita? Que loucura. Só faltam 3 minutos para terminar a aula. Essa daqui foi de encabular. Ó, aqui tá nossas situações, né? Tudo que a gente falou aqui, ó, tá aqui até os crimes que são julgados, tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, aqui são as 3 situações lá que faz com que o artigo com o crime da lesão corporal culposa não tenha o benefício. Ó, isso aqui são benefícios, ó. Isso aqui são benefícios. Ele perde os benefícios. Professor, Oi. e no caso de ir para o juizado, ainda precisa de representação, né? Ou seja, o cara só vai ser penalizado se a vítima Se a vítima for autorizar. lá, e isso são benefícios. É um desses aqui, ó. É a representação, é a possibilidade de fazer acordos, né? É, são benefícios mesmo. Ele perde esses benefícios nesse caso. Beleza, pessoal? Sobre a flagrante e fiança. A prisão em flagrante e a fiança. Eu já sei que o flagrante só vai ser preso nos crimes né, com pena superior a 2 anos. Certo? Superior a 2 anos. Flagrante só ocorre em pena superior a 2 anos. Então, eu tenho quantos crimes que a pena já é prevista que é superior a 2 anos? Tenho 3. 3. O 1 é o artigo 302. O 2 é o artigo 306. E o 3 é o artigo 308. Esses são os crimes que vai ter flagrante, beleza? A fiança, Mas se eu não quero, professor, se eu não quero fechar e começar outro, que já vai encerrar acabar. aqui. Beleza, pessoal. Vou mandar aqui para não perder a ideia. Valeu, Antônio.